Olá, concurseiros! Que tal ter acesso a 6.000 questões comentadas das disciplinas essenciais para concursos públicos? Esse é o mais novo projeto do Acerte Concursos. Os professores Alan Vinícius, Luzana Pedreira, Luiz Ulbricht e Wagner Aguiar estão juntos em um super curso online para resolver passo a passo 6.000 questões comentadas de concursos anteriores. Saiba mais sobre esse curso no site do Acerte Concursos. Acesse www.acerteconcursos.com e matricule-se agora. Olá, alunos e alunas! Um olá especial para você que me acompanha pelas redes sociais. Um olá especial para você também que está neste momento nas salas do Acerte Concursos, através do Cine Acerte, aguardando as aulas iniciarem. Bem como você, ainda, que é meu aluno ou minha aluna VIP e que automaticamente me acompanha através dos diversos cursos, através do Course Box. Vamos nessa para mais uma grande maratona de questões de direito administrativo. Vamos lá, questão de número 51. Antes disso, é importante que se você não tem ainda anotado as minhas redes sociais, faça isso imediatamente. É um importante veículo para que juntos nós possamos nos comunicar, para que a gente possa passar as melhores ferramentas. Não só isso, trazer exatamente o que você precisa saber para alcançar a tão sonhada aprovação. Nós temos um WhatsApp importante de dicas. Anote aí, é o 71984911908. Neste WhatsApp, o que é que você deve fazer? Você deve colocar imediatamente uma mensagem para mim com o seu nome, com o seu município e o concurso que você almeja. Para quê? Nós trabalhamos com um sistema chamado de lista de transmissão. Eu preciso que esse número esteja na agenda do seu celular para que você receba as minhas mensagens com as questões adequadas. Combinado? Vamos nessa? Além disso, minha fanpage é prof.alanvinicius. Minha página no Instagram é @prof.alanvinicius e YouTube é Alan Vinícius Professor. Beleza? Vamos começar a nossa maratona de hoje. Questão de número 51. A segurança pública é uma forma de serviço público de natureza. Veja só, essa questão ela versa sobre a classificação dos serviços públicos. Esta classificação, ela pode ser trazida seguindo diversos conceitos. Veja que é possível que se pergunte se o serviço é geral ou se o serviço é individual. Esse serviço que é individual, ele também pode ser chamado de singular, ou ainda a ideia de uti singuli. Esses serviços, eles são divisíveis, porque eu sei quanto cada pessoa utiliza daquele serviço. Por outro lado, o geral, ele traz a ideia de um serviço público ou de serviços públicos universais, que também pode aparecer com a ideia de que são indivisíveis. Esses indivisíveis, eles não comportam saber quanto cada um utiliza daquele serviço. São serviços também conhecidos como uti universi. No caso da segurança pública, no caso do policiamento urbano, ele é um serviço geral, então automaticamente a letra A ela já está correta. Chama atenção que se pudéssemos ainda trazer uma outra classificação, a segurança pública, assim como os serviços de defesa nacional, eles são exclusivos do Estado. Então a ideia de não exclusivo está errado. Ainda quando a gente diz que é geral não pode ser individual, a linha ainda que esta segurança pública é desenvolvida pela própria administração direta. Além disso, nós temos que é um serviço de natureza pública. Então, 51, letra A, serviço público geral. Questão de número 52. A respeito de concessão administrativa, julgue o item subsecutivo. Em caso de inadimplemento do usuário, o fornecimento de serviço público pode ser interrompido pelo concessionário, sendo desnecessária
a notificação. Veja só, quando se fala de um usuário do serviço público na chamada concessão comum, como é que funciona? O usuário, ele é responsável pelo pagamento pela utilização do serviço. O pagamento ocorre através de uma tarifa. O pagamento ele se dá através de uma tarifa, tá certo? Então, veja só, o fornecimento de serviço ele pode ser interrompido pelo concessionário? Pode, caso haja um inadimplemento. Só que o erro do item é quando fala sendo desnecessária a notificação. Tem que ser através de prévio, importante este aspecto, tem que ser através da existência de um prévio aviso. Prévio aviso, o que torna a questão 52 como uma questão errada. Vamos nessa, galera. Questão subsequente, questão de número 53. Determinada empresa pública pleiteou à administração pública a qualificação de organização social. Já sabe, falou organização social, trata-se de uma entidade privada. Essa entidade privada, ela é sem fins lucrativos e esta organização social, essa entidade privada, ela recebe uma qualificação do poder público através de algo que nós chamamos de contrato de gestão. Esta é a maneira adequada. Vamos lá. Mediante contrato para prestar serviços na área de saúde. Sim, porque essa entidade privada, ela tem que prestar serviços, precisam ser serviços que sejam de natureza social, só que precisam ser não exclusivos do Estado. Porque se forem serviços exclusivos, aí não tem jeito de ser prestado por uma entidade de natureza privada. Veja só, qual é o grande problema aqui? A partir do momento que eu disse que tem que ser entidade privada, não pode ser uma empresa pública a ter essa qualificação. Então pode ser indeferido, se a empresa tiver fins lucrativos, passível de deferimento no caso de ser filantrópica, não é passível de ser deferido, porque é só para entidades privadas. Deve ser indeferido, sim, tendo em vista que essa qualificação somente se mostra possível para empresas públicas, errado. Para entidades privadas sem fins lucrativos. Pode ser deferido? Impossível. Não pode ser deferido de jeito algum. Desde que não haja repasse de verbas públicas para essa pessoa jurídica, em razão de sua natureza jurídica, seja de direito privado. Deve ser indeferido, tendo em vista que a qualificação pleiteada somente poderia ser deferida a pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, que desenvolvessem atividades na área de saúde. A área de saúde exatamente é a exigência, porque é para prestar serviços na área de saúde, tá certo? Essa é a determinação importante. Então veja que a letra D, ela é a resposta. E pode ser deferido, não pode, porque não é entidade privada. Se a empresa pública tiver sido constituída sob a forma de sociedade anônima e desde que não seja de capital aberto, não tem nenhuma relação. 53, nós ficamos com a letra D. Vamos nessa, galera, a questão de número 54. Considere as seguintes afirmações a respeito da organização administrativa. As autarquias são pessoas jurídicas, sim, de direito público, sim, criadas por lei, essa lei específica, essa lei ordinária, sujeitas a controle finalístico pelo ente instituidor, sim. Não existe aqui hierarquia, mas existe um controle para saber se a autarquia está cumprindo as finalidades para a qual ela foi criada. Entidades paraestatais. Paraestatais não pertencem ao Estado,
mas desenvolve atividades de natureza pública a partir de um incentivo, ou seja, a partir de um fomento do Estado. São pessoas jurídicas de direito privado que, por lei, são autorizadas a prestar serviços ou a realizar atividades de interesse coletivo ou público não exclusivos do Estado. Isso também está correto? Então, o item 3, empresas públicas são pessoas jurídicas de direito privado criadas por lei. Veja que elas não são criadas por lei, tá? Elas são autorizadas por lei, exclusivamente para a prestação de serviço público de natureza econômica. E ainda existe um outro erro aqui, porque as empresas públicas elas podem prestar serviços públicos. Então está correto, nós ficamos aí com 1 e 2, letra A. Queria chamar a atenção para o seguinte detalhe. Quando você fala assim, empresas, entidades paraestatais são pessoas jurídicas de direito privado que por lei são autorizadas, é porque existe a lei das organizações sociais que define quais são os critérios para ser organização social. Ah, tem que celebrar um contrato de gestão, ok. Ele não está dizendo que é a lei que vai torná-la organização social, mas é a lei que estabelece os parâmetros para ser organização social, para ser OCIP, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. Então a lei ela serve para definir os parâmetros para a qualificação das instituições como paraestatais, tá bom? Então, a 54, nós ficamos com a letra A. Vamos nessa, galera. Questão de número 55. Mais uma questão importantíssima aí para você. A respeito da estrutura das organizações administrativas. De acordo com o sistema jurídico institucional brasileiro, considere as denominadas organizações sociais. Você já sabe que são entidades, e essas entidades são entidades paraestatais. Legal. Então elas não pertencem ao Estado. São entidades privadas, perfeito, que se ligam à administração pública por meio de contrato de gestão. Foi o que nós acabamos de falar, atinente à questão anterior. 2. As sociedades de economia mista fazem parte da administração indireta, certíssimo, e podem desempenhar serviço público ou atividade econômica, certíssimo também o item 2. E a administração direta compreende as autarquias, não, as fundações, não, e as empresas públicas. Essa não é a administração direta, essa é a administração indireta. Então, item 3 está errado. Então, está correto, 1 e 2 apenas. Questão 55, nós ficamos com a letra B. Beleza, galera? É isso aí. Estamos juntos! Rumo à sua aprovação! Valeu, galera! Estamos juntos! Valeu! Grande abraço! Olá, concurseiros! E aí, adoraram a aula? Quero aproveitar esse intervalo para dar um recadinho. Você pode ter acesso a centenas de horas de videoaulas com os mesmos professores do Acerte Concursos para estudar em casa, no trabalho, no domingão, a hora que você quiser. Conheça o sistema Aluno VIP do professor Alan Vinícius. Todos os meses, novos cursos online entram na programação. Vai lá na recepção e procura saber como aderir ao sistema VIP do professor Alan Vinícius agora, ok?